Gente que às vezes dá uma animada no cara, sabe como é que é? Tem essas coisas, né? Deixa o cara mais animado. Mas tem muita mentirada. Hoje todo mundo veio lá era bem pobrezinho, não tem político que nasceu rico. Já percebeu isso? É. Tu já percebeu isso, Judá? Não dá nojo? Tudo ele, eu me lasquei, eu trabalhei na roça, eu andava descalço, o pé todo rachado, todo ele assim. Eu limpei o chão daquela oficina, eu não sei o quê. Aí vem o outro, chora com a mãe, tudo pobre, mostra aquelas imagens antigas. Não dá nojo, que isso é tudo igual. É tudo para mostrar que veio lá de pequenininho. Pequenininho até eu fui. E vou te dizer mais uma. Eu andei com 6 meses. Isso é, no Guinness Book, não sei se consta, mas deveria constar. Porque eu era tão feinho que ninguém me pegava no colo. Aí eu tive que me virar, né, estimado? Você sabe o que é? O problema aqui é o seguinte. Nós não temos mais partido político no Brasil, de fato. O que nós temos são lideranças políticas... Negociando, só negociação. Negociam, inclusive, com o que aparentemente é adversário de outro partido. Isso que dá mais nojo. Porque eles brigavam, se matavam ontem. Nós temos caso aqui, Rio do Sul, na nossa região. Rodar. O povo sabe do que eu estou falando. Que até tempos atrás eram adversários de morte. Hoje se abraça e beija, dorme na mesma cama abraçado. Mas como é que você vai aguentar isso? Então, quando a política deixa de ser coletiva e passa a se centralizar na pessoa, que é o que está acontecendo no Brasil, por vários motivos, o que ocorre? Você vai para a campanha e você tem que atacar a personalidade. E aí a gente não tem mais ninguém falando de política, de programa. Então, vamos falar a verdade. Você pode falar assim, você vê na TV um candidato falando assim, tem que ter mais segurança, mas ele não discute o quê e por quê. Você não vê ninguém sério falando hoje no Brasil, olha, nós temos que discutir segurança porque aumentou o índice de criminalidade disso aqui, contra patrimônio. Diminuiu o homicídio, mas contra patrimônio aumentou. Contra patrimônio significa que tem gente roubando, tem gente pegando e entrando na tua casa e roubando. Se uma pessoa explicar e falar, então, a saída é, como faz no Japão, polícia assim assado, nós não discutimos isso na televisão e nem debate entre candidato. Por quê? Porque tem que falar o seguinte, você fez dossiê. Não, você está mentindo. Não, você é ligado a tal pessoa. Tudo é personalizado. E aí, numa campanha que já se decidiu o candidato lá atrás, o que resta para o eleitor? Resta falar, não, eu gosto mais dessa pessoa ou daquele, ou aquele que me deu a escritura, que me deu a perereca, né? Tem gente que ganhou a pererecazinha. E tu sabe que eu adoro uma perereca, né? Mas tem gente que pega a perereca para morder, para comer, que precisa. Então eles trocam isso pelo voto, pela uma conta de luz, pela uma conta de água, pela uma escritura pública, pelo um óculos, né? E é verdade. Olha, rapaz, estou distribuindo até aquelas coisinhas de catuaba, aquelas coisas aí para levantar o astral, tu sabe como é que é. Mas é verdade, hoje o político... Nesse momento, ele entra em qualquer lanchonete que ele nunca vai. Ele vai comer pastel todo dia hoje com o povo, porque ele precisa do voto. Ele vai tomar uma cachaçinha com o povo hoje. Ele vai cheirar o povo, mas ele tem nojo do povo. Na verdade, ele tem nojo. Quando abraça o povo na eleição, pode ser assim, o cara que tem nojo do povo. Ele só vai cheirar e abraçar o povo na eleição. Essa aqui é a grande verdade. E nessa eleição tá claro, né? Tá claro. Você bate o olho e percebe quem tá forçando. Quem tá forçando, né? Quem tá, é só olhar os programas eleitorais, não tá batendo. Não tá batendo. Bem claro, né? Tá bem claro. Agora, tem muito interesse por trás, né? Agora, essa censura que você falou aí, realmente a censura é uma vergonha, né? Inibiu o brasileiro. Proibiu o brasileiro. Isso reforça ainda mais da política ficar distante do brasileiro. Alguém ganha com isso, né? Alguém ganha com isso. Estimado, e essa lambança aí dessa ficha limpa, ficha suja, como é que tu vê isso? Que eu não falo em ficha limpa, é ficha suja, porque adianta, se o cara não passou lá, não foi condenado, porque tá lá, entra com recurso, isso virou uma zona, na verdade. Começou. Isso virou, começou virado uma zona. Não, mas eu acho que começou. Agora, vou te dar um dado que eu não sei se você sabe, mas você sabe que os candidatos que comprovadamente têm ficha suja, que pode até ser caçado, mas ainda estão com recurso, conseguiram, em média, até agora, o dobro de arrecadação para a campanha dos ficha limpa? O dobro daqueles que estão direitinho. Olha que confusão. É que esses têm muitos empreiteiros na mão. A política brasileira, exatamente, mesmo
o financiador, sabendo que aquele cara pode ser caçado, a política brasileira funciona desse jeito, com esse tipo de financiamento. Quem é ficha limpa, primeiro que ele não sabe pedir dinheiro, segundo que quem apoia ele não gosta de dar dinheiro na política. Ele não consegue dinheiro para fazer campanha. Olha que coisa mais maluca, né? Ou seja, nós brasileiros criamos uma lógica da política brasileira que penaliza aqueles que são ficha limpa. Que são ficha limpa. Você vê como que o problema é mais grave? Ou seja, talvez aí valesse um pouco, embora não acabe com corrupção e Caixa 2, o tal financiamento público que se discute na reforma política. Para pelo menos essas pessoas que são sérias, eles não precisarem pedir dinheiro, porque normalmente quem apoia não dá mesmo dinheiro, se dá muito pouco. E ele não aceita, por exemplo, há partidos que não aceitam dinheiro de empresa ou de banco. Está no estatuto e tal. E, portanto, não aceita, não tem dinheiro, de onde que eles tiram dinheiro? Gozado, né? E quando você vê a prestação de conta dos candidatos, que os jornais, e televisão e a mídia aí divulga depois das eleições, Tribunal Regional Eleitoral aprovou as contas do Nery Conte. Nery Conte foi candidato a deputado federal, fez 170 mil votos, que é bastante voto aqui em Santa Catarina, é o mais votado do estado. E gastou 80, 100 mil na campanha. Eu tenho umas coisas que não dá nojo. O cara gastou milhões e milhões e milhões para se eleger. Essa que é a verdade. Hoje, bota o cheque na mesa, bota o dinheiro e vai fazer campanha. Gastou 1 milhão, 2 milhões, gastou 100 mil, porque o resto do dinheiro é dinheiro de Caixa 2, é dinheiro frio, é dinheiro de empreiteiro, de gente que está dando dinheiro, que está amarrado, que já veio amarrado lá da outra eleição de prefeito, de vereador, de deputado. Na verdade, é uma Por que você acha que tem tanto candidato que agora, nas eleições, acabou registrando que tem dinheiro vivo em casa? Tem. Agora tem milhões. Dinheiro, claro, tem dinheiro vivo em casa. Você conhece alguém que tem dinheiro em casa? Quem é que vai guardar dinheiro em casa? Só dinheiro sujo, né? Isso para mim é uma pista, não? Só dinheiro sujo. Ô, estimado, e pesquisa política? Esse é um programa, um problema sério, grave. Eu acho que vale a pena, se o pessoal tiver um pouco de paciência aqui, a gente discutir um pouquinho. Deixa eu te explicar. Nós temos 2 formas de fazer pesquisa no Brasil de opinião. Uma é a domiciliar. O Vox Populi faz, você vai até o teu domicílio e faz a pergunta. Esse tipo de forma de fazer pesquisa, ela é clássica. Por quê? É mais ou menos o que o IBGE faz, vai na o que casa. o IBGE faz. Só que o IBGE faz, teoricamente, todo mundo, né? Faz todo mundo, E claro. Pesquisa é por amostra. Qual é a vantagem quando você vai na casa da pessoa? É que você pega e depois checa, vai uma pessoa que se chama checador, e vai até, por amostra também, até algumas casas e pergunta, veio tal dia, tal pessoa, ele vê se aquele pesquisador não mentiu para ganhar dinheiro, porque o pesquisador ganha por pesquisa. Ganha por produção, né? Bom, Claro. o Datafolha utiliza um outro método. Ele entrevista na rua, em grandes aglomerações, por exemplo, ponto de ônibus e assim por diante. E aí ele só faz a entrevista para quem tem telefone ou celular. Por quê? Porque a checagem, para ficar mais barato, é feita por telefone. Claro, para não precisar voltar lá na casa. Qual que é o problema do Datafolha? É que 33% da população brasileira não tem telefone ou celular. E são, normalmente, as pessoas mais pobres. Então, ele elimina esse tipo de pessoa, esse perfil, esse extrato social das pesquisas. Para ele tentar diminuir o erro, ele faz muito mais entrevista que os outros. Essa é a primeira crítica que tem. Segunda crítica que nós temos, um instituto contra o outro, é que, como é que se faz a amostra num país? Você pega áreas, regiões que são chamadas homogêneas, porque elas têm mais ou menos a mesma característica social e cultural. E aí você elege alguns municípios que representam aquela área homogênea. Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo, é considerado uma área homogênea numa pesquisa nacional. A crítica que o Datafolha faz ao Vox Populi é que o Vox Populi elege muitos municípios do Acre para fazer a pesquisa nacional. Só que dos 22 municípios, acho que são 22 municípios do Acre, 18 são governados pelo PT. Então, o Datafolha diz que o Vox Populi distorce porque tem uma representação estatística muito alta. O que o Vox Populi fala? Que o Datafolha faz a mesma coisa em São Paulo, cuja administração é quase toda pró-PSDB. Então, há uma briga metodológica, é isso que o
o telespectador precisa entender. Não é só que um está comprado, o outro está. Não é essa a questão. Pode ter instituto que seja comprado, mas esses grandes, eles vivem disso. Se eles distorcerem muito, eles perdem a credibilidade. É que existem problemas metodológicos que são difíceis de explicar, não sei num programa que tem mais tempo que o teu, que as pessoas não entendem o que está ocorrendo. E aí você tem que saber e fazer, olha, a opção melhor é essa. Como é que o telespectador acaba entendendo e lendo, ele pega a série histórica? O que quer dizer isso? Pega a pesquisa daquele instituto, vê a outra e une os pontos. E vê se tem lógica. Se tem alguns institutos que estão falando que a curva está indo assim, e tem um outro que fala que está assim, esse outro tem algum erro metodológico. Tem algum erro. Esse que faz isso aqui. E aquele que está... Se todos estão apontando para cá, e o outro está assim, é isso. E a tendência do povo, para nós encerrar esse assunto de pesquisa, nós ir ao nosso intervalo, a tendência do povo é naquele que é no ganhador? No final, sim. Durante a campanha, não, mas no final há uma tendência, principalmente do interior do país, o que se fala não jogar voto fora. Quer dizer, para que eu vou votar em tal pessoa que não vai ganhar? Eu sei que vai ganhar? Não, então eu quero que quem ganha. Uma lógica um pouco estranha, mas tem um sentido quase que de mercado, né? Não vou perder meu dinheiro, né? Mas ocorre sim. Mas é mais no final. Nesse momento, essa eleição é atípica. Então, mas dá para acreditar, na sua opinião, dá para acreditar na pesquisa, então? Olhando a série histórica, eu posso dizer qual que eu acredito. Se ela é mais ou menos segura, se ela vai mostrando que tem uma lógica, eu confio mais nessa. Porque, para encerrar agora definitivamente esse assunto, no interior, e nós estamos aqui no interior de Santa Catarina, a gente vê em muitas eleições passadas, estou dizendo que essa eleições passadas, de pesquisa que você acompanha a atividade política de cada cidade, cada município, e quem está vendo o programa sabe que nos nossos municípios, da nossa região, isso já ocorreu muitas vezes. As pesquisas que tu sente que ela é manipulada, que ela é dirigida, contratada para fazer a cabeça do povo. Aí o outro candidato também vai contratar para também fazer a cabeça do povo e é aquela coisa armada. Então, às vezes instituto contra instituto querendo sobreviver do dinheiro que estão ganhando, porque vai ser pago, para dirigir a conduta do povo que vai ter que ir lá na teclinha e bater o nomezinho lá, o númerozinho do candidato. A dica é o seguinte, final da primeira semana de setembro é definitivo. É o parâmetro. É o parâmetro. Aí começa o ajuste, o encontro das águas. Os institutos começam a começar, aquele que estava desviando, ele já começa, final da primeira semana de setembro. Aí nós já sabemos mais ou menos o que vai dar. Eles começam a se ajustar aí. Claro. Essa é a dica. Bom, voltamos já.